Mané Apolinário, não? Não. Nada. Ela tá achando parecido, mas pela formosura dele, naquele tempo, eu acho diferente. Mas a pessoa fica velho, fica xoxo, né? Mais xoxo, né? E aqui também não é o forte certo assim. E ele era xoxo, pai. E pelo que ele trabalhava aí, para aqueles bonequinhos que ele fazia, Tá e pelo mostrando aqui que o papai mesmo. mostrou aí naquele outro papel ali, tá mostrando que é um E aqui tem, já viu, olha. que é ele. Olha, espírito. O que pareceu mais foi isso aqui, É porque esse com, daqui não viu, não. com as coisinhas que ele fazia. Esse negocinho aqui. E esse aí, É porque depois, quando eles vão começando o trabalho, né? Vai aprendendo mais, abrindo mais a mente, fazendo mais, né? Mas o que eu mais achei parecido com os que a gente via lá, só foi esse passarinhozinho. Né? É isso que o senhor está procurando? esse daí, me disseram lá que o pessoal que era Mané Apolinário, isso aí. Não, senhor. É Manuel Fantora. Esse aí é Manuel. Fantora. O senhor, e quem era esse Manuel Fontoura? Olha, a vida desse Manuel Fantora, eu não posso explicar certo ao senhor, porque o Manuel Fantora é o seguinte, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, ele mudou-se para o Recife. E lá em Brejão, ele fazia brinquedo, anué, fazia anel, fazia faquinha, fazia muitas coisinhas para as crianças. Tanto vendia como dava para a meninada. Quando eu cheguei a conhecer ele já era empregado da fazenda. Eu conheci ele de um pichote muito pequeno, e ele já é um rapaz de seus 20 anos, 21 anos. Nós não temos a lembrança dele, porque o que ele fazia lá, aquilo ali depois que passou para algum ver na propriedade, ela foi desmoronada tudo. Acabou. Eu cheguei lá, eu acho que pequeno, quando sai foi já com 200 anos quase. Eu não conheci pai nem mãe não, rapaz. Eu dia que nasci, Curuchão, estufei lá. Quando deram fé, eu fui puta Curuchão, estufei, aí fiquei. Nessa época, eu gostava muito dele, ele gostava toda a meninada, mas ele nunca dizia. Agora que ele era caboclo índio, era. Sabe? Ele era um caboclo de Águas Belas. De Águas Belas. De Águas Belas. Agora, Ele era filho de Águas Belas? filho de Águas Belas. Era um funiô? Também não posso explicar ao senhor, que eu não tinha ideia, dessa época, da família de índio que ele era. Agora que eu sei que ele era caboclo índio, era. No caboclo, até onde eu sei, teria sido um índio funiô, não é? Que foi uma comunidade em Pernambuco onde houve uma grande transculturação entre índios e negros. Que essa tribo aqui não existe essas coisas, né? De maneira alguma. Eu conheço de onde é essa tribo aqui, lá em Bahia, os Pancararu. Não uso aqui esse tipo de coisa, viu? Se ele usou o nome de funiô. Não é dessa tribo aqui, não. O dessa tribo aqui não é desse jeito, não. De jeito nenhum, viu? É? Não. Ele não era de funiô. Eu me lembrei de uma cantiga de caboclo. Foi coisa que eu me lembrei aqui. Lá na barra portam 2 navios. Hoje aportou, mas não pôde chegar. A barra tá toda tomada de nego G, de caboclo tupinambá. Foi o que me lembrou, figuras lindas essa, né?
Sou de índio, não sou não, que índio é um moreno preto. Sou ardeiro de caboclo, mulato, corredor, venta de pé, venta chato. Os caboclinhos de ardeiro de Águas Velhas da Serra do Urubá. Que é fora de parte de negócio de índio. Que índio é um moreno preto, cabelo bom, rabo de cavalo. Esta busca começa em 1974, quando conheci a obra de Manuel Fontoura, O No Caboclo. Desde então, sinto na sua obra a sugestão de um encontro esquecido ou deliberadamente apagado. Para chegar aqui dentro da cidade, quem me trouxe foi o doutor Figueira de Garanhuns. Eu vim doente com a espiritada Dom Pedro II. Quando eu fiquei nem bom, nem muito bom, nem muito doente, aí eu pensando que estava bom sair. Aí fiz que me perdi dentro da cidade, achei bom, aí fiquei, fiz que me perdi. Não tinha mato, eu fiquei perdido dentro da cidade. Teu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o teu nome sem querer. Não quero que zombe de nós toda essa gente. É por tua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está me ouvindo cantar. Bem juntinho dele eu estou morrendo de amor. Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã encontrei-me com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se tu fosse meu amor, eu te dava palma e capela. Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã encontrei-me com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se tu fosse meu amor, eu te dava palma e capela. Fui tomar banho no rio da Curimã, 5 horas da manhã encontrei-me com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se tu fosse meu amor, eu te dava palma e capela. Foi certos tempos no grande hotel do Cais de Santa Rita, eu fiz uma peça chamada O Benedito Preto. Eu fiz os homens brancos sendo escravos dos negros. Um negro, um Benedito dando uma retando o outro. Agora chegou uns pessoal arrumador do armazém, foram comprar essa peça. Eu dava por 7 contos. Aí chegou um brabão e disse: quanto é essa peça? Eu digo 7 contos. Ele disse: quer 5 mil reais? Daquele tempo, 5 mil reais daquele tempo. Aí eu chutei uma cheta a ele, uma lua. Eu digo: você sabe a quem eu dou 5 contos? Eu disse: sei não. Aí eu expliquei a palavra, aí ele deu um cascudo que os ouvidos tapou. Quando eu me orei, danei a perna atrás dele com uma faquinha que chama-se Mariquinha. Aí eu fiz a camisa dele das costas, fiquei nem a abertura na frente. Aí ele gritou. Quando gritou, me assombrei e parei. Aí tinha um pessoal, muita gente a favor a mim, muitos e outros contra. E os como vinham encostando, tinha um, parece que era um cidadão eu acho que mais brabo do que eu, disse: bonequeiro, a tua pessoa, vai-te embora, olha os cavalios, vai-te embora. Eu, escutando que eu estava de cachaceiro, aí eu agarrei a peça saiu medonha. Cheguei no mercado São José, fui descansar um pouquinho, tomar uma fuga ali. Sempre que eu sou grosso, com medo da polícia. Que quando todo o pessoal que vinha de amarelo, eu ficava desconfiado. Quando de fé chegou uma cônjuge, foi Dona Silva Martins. Aí eu me levantei para dar bravo, porque eu imaginei que era a patroa desse cidadão que deu meu cascudo. Felizmente que me comprou um equilibrista, não, 2 equilibristas, 2 gaivotas, um sinaleiro, e um lutador de espada e um rodante. Aí, contanto que ela fez um convite que era para eu ir trabalhar na casa dela, em Boa Viagem. Eu fiquei para ir 2 da manhã, não pude ir.
Certos tempos ela foi me buscar na ponta giratória, quando já estava na Avenida Malaquia. Aí fiquei trabalhando lá até hoje. Fui fazer uma visita, gostei da história, aí fiquei até hoje. Quase eu disse agora o teu nome sem querer. Numa calçada estreitinha, ele passava o dia trabalhando e fazendo as suas figuras, aproveitando as latas, as tampas de lata de filme, que tinha muito antigamente, aqueles rolos assim grandes, ele cortava e fazia umas hélices, uns moinhos que moviam várias figuras, que ele chamava, dizia que era o toré, que é um ritual, né, religioso, lúdico, dos índios, que lá de Águas Belas, de onde ele era nascido. E eu fui conhecer a figura. Encomendei uma peça a ele e marcamos o dia e eu voltei para apanhar a peça. Ele tinha feito, mas a tinta não tinha secado. Não tinha espaço no lugar onde ele morava, era uma tenda e muito precária. Então eu chamei, o senhor não quer ir passar uns 3 dias lá em casa para fazer uma peça, pintar e secar? Aí ele foi, passou 3 anos. Depois dessa passada na minha casa, nós resolvemos uma galeria de arte, Nega Fulô, passou 10 anos até, mas quando estava com uns 5, nós mudamos para uma outra casa, nas Graças, que aí ela passou mais esses 5 anos, e ele junto, mas ele colocava o fato dele estar junto, de estar numa dependência dessa galeria, isso não inibia em nada a liberdade dele. Eu, por exemplo, tinha cartão verde já para tocar nas ferramentas. As minhas amigas, por exemplo, a gente ia, ele não abria de jeito nenhum. E quando as pessoas, né, aquela coisa de criança que ficava insistente, né, e pegava, era como se estivesse invadindo completamente a privacidade dele. E aí ele ficava brabíssimo. Era para botar todo mundo para correr, como eu estava dizendo. Ele começava a falar, tinha um dialeto que ninguém entendia nada, a gente entendia pela convivência, tinha uma tradução daquele sentimento ali que estava, mas as amigas e os amigos, começava todo mundo a ficar em pânico, né? E ele começava a fazer uma dança, que era uma dança que ele dizia que era de guerreiro, né? E que era, para quem não conhecia, era extravagante, né? As pedras voavam, assim, era ele, era uma coisa louca. Então saía todo mundo correndo. Até hoje eu tenho uma amiga de infância que ela diz que era uma figura que assustava. E, ao mesmo tempo, ele era atraente, porque ele era curioso e ele era dócil também. Mas não entrasse na privacidade, no mundo dele sem permissão. E porque ele soltou o boi e não perdeu no mesmo dia. E foi o motivo que eu não cheguei a hora que eu queria. Mas os vaqueiros e fez o que não devia. E porque ele soltou o boi e não perdeu no mesmo dia. E foi o motivo que eu não cheguei a hora que eu queria. Bom, chegou a boca no seu bangalô. Você tava já errou. A boca chegou a boca no seu bangalô. Você tava. No jogo das máscaras, negros afirmam sua condição de índios. Índios recorrem a um patrimônio cultural negro. A arte de No Caboclo revela esse encontro.
No caso do No Caboclo, essa arte dele representa a criatividade disso que a gente chama de povo brasileiro. Disso que a gente chama porque não é uma definição tranquila o que é povo brasileiro, né? E no caso dele, você tem o entroncamento de duas matrizes, a indígena e a africana. Provavelmente ele até é de origem funiô. E os funiô, como a gente sabe, são índios mestiços de negro, com uma mestiçagem relativamente alta de negros, né? Então é basicamente isso, né? Uma arte universal e ao mesmo tempo uma arte de povo brasileiro. Isso que as pessoas costumam chamar de arte popular, arte primitiva, na realidade nada mais é do que o nosso desconhecimento total desses universos da cultura dos pobres, não é? Que são riquíssimos, que têm conceito sim, né? Os próprios depoimentos gravados e registrados no Caboclo mostram que ele tem perfeita consciência das dificuldades e também das capacidades inventivas dele. Um nequeiro porque é de peça de arte de Museu de Matuto. Eu sou trabalho matuto, peça ruta cega, seção cega. Não gosto de trabalhar moderno. Porque moderno, quem trabalha moderno, chama-se uma escultura moderna, ou então para manequim. Porque quem trabalha em peça de manequim é o melhor esculturador de escultura. Ele constrói piscuins na denominação dele. Toréis, que são danças, né, dos rituais dos funiô, equilibristas, uma sociedade de caboclos inteira, né? Então ele mostra muito nas peças dele, ele fala sobre a questão do escravo, das engrenagens, né, que estão movimentando aquilo, e junto com essa imagem do escravo, a imagem do caboclo fortíssimo, que tem 4 braços, do caboclo invencível, né, e do caboclo que não é derrotado. Na realidade, ele está dando um testemunho de um grupo, de uma comunidade e da gente brasileira ao mesmo tempo, não é? Principalmente dos pobres, porque arte popular não é outra coisa senão a arte dos pobres. O racho, ele fazia aqueles quadrados, os bonecos tudo assim, que aliás eu faço também. Aí ele dava o nome assim, dizia, esse daí é lembrando como se fosse o tempo da escravidão, que ficava tudo preso, com os braços assim e tal. Várias coisas que no Caboclo fala mostram que ele está carregado de conceito todo o tempo, né? Eu fazia qualquer coisa, qualquer lembrança que vinha no corpo. Corgo é um sentido, é uma coisa que aquele que não tem o dom pode ter. Eu não tenho o poder de possuir o dom, sou perverso, mas tenho corgo, que é a pessoa fechar os olhos e o que vier no sentido fazer. Por exemplo, tem os cantores de oitiva que quanto mais cantam, mais sabem cantar e mais veem. É da nascença deles. Mas tem cantor que só canta na escala. Pode ser muito bom quanto quiser, mas só canta o tantinho da escala. O de nascença é o que o sentido der, porque sabedoria é a obra da natureza, do espírito de luz. Ele fazia aquilo que vinha de dentro dele e dizia que esses artistas modernos só faziam tudo copiar um do outro. E que ele não gostava disso não, porque ele não copiava de ninguém, nem queria que ninguém copiasse dele. Tanto que foi pra gente uma coisa muito surpreendente, quando um rapazinho que trabalhava conosco na Nega Fulô, na limpeza e tal, e ficou muito amigo dele, e ele começou a ensinar tudo que ele sabia para esse rapaz, o Adriano. Daí então ele começou me ensinando.
a arte ao dia a dia. Daí então chegou à conclusão de ele falecer e eu me tornei como o discípulo dele. Eu acho muito bonito esse trabalho. Então me dediquei dia após dia. Ele era fechado para algumas pessoas, mas com as pessoas que ele mantinha um pouco de contato, ele se abria, conversava. O importante é saber conversar com ele, porque ele era índio, né? Era um caboclo. Ele me chamava de porco. É que ele sabe falar meia bruta, né? Porco, vem cá, porco. Não, não é assim não. Me dava um pedaço de madeira. É assim, cuidado para não se cortar. Leva o jeito, com muita atenção. Né? E daí fomos continuando. Se tornou uma grande amizade. E como um grande amigo, senti muito a sua falta. Meu trabalho é o que me deu tudo. Hoje eu tenho uma casa, tenho meus filhos, criei tudo através desse trabalho meu. Então eu adoro meu trabalho. Sinto muito bem remunerado pelo meu trabalho, entendeu? O que eu ganho é suficiente para mim, para sustentar minha família. Inclusive trabalha um irmão meu também comigo aqui, que é meu irmão, trabalha comigo há muito tempo. E outros parentes também, cunhado, sobrinho, entendeu? Eu seguro esse pessoal tudo com isso aqui. Até para o Japão eu mando mercadoria. Todos os países, França, Portugal, Israel, Canadá, tudo isso eu já mandei, mercadoria. De onde vem a inspiração dessa sua arte? Essa inspiração vem através de No Caboclo. Quem é ele? No Caboclo é um velho... Dizem que ele era africano, eu não sei muito bem da história dele, mas eu vi dizer que ele era africano, né? Tá entendendo? E eu conheci ele através de Dona Silva Coimbra, lá no Galeria dos Quatro Cantos, Nega Fulu, tá entendendo? E daí ele chegou a falecer e eu segui o trabalho dele, tá entendendo? Você conheceu ele pessoalmente, não? Quer dizer, conheci, mas não convivi muito com ele, né? Sim. Cheguei a conversar com ele, ele mostrando as artes dele pra mim, entendeu? Me sensibiliza no trabalho de No Caboclo essa preocupação com instrumentos náuticos, vindo ele de um povo que mora no interior, o que deixa a gente um tanto inquieto para saber por que isso. Certa ocasião eu vi de um líder de quilombo um relato da chegada do povo dele ao Brasil, em que ele dizia que tinha vindo na Esquadra de Cabral, em embarcações próprias, mas na Esquadra de Cabral. O que me deixava curioso desse relato era ver que no mito original, né, que tinha a ver com a identidade étnica daquele quilombo, ele buscava mostrar o quanto não tinham servido ao escravismo, né, que chegaram aqui como gente livre e livre permaneceram. Olha, eu acho que uma das grandes características de Caboclo era a liberdade. Caboclo, ele não podia se sentir preso a nada, nem a ninguém. Ele era de uma altivez, né, de uma personalidade. Então, às vezes que eu vi alguém se intrometer, se deu mal. Foi realmente... E não importava que função aquela pessoa tinha, que papel aquela pessoa tinha no mundo, ele não tinha menor escrúpulo nesse sentido, né? De personalidade chegando, tentando dar sei lá, umas dicas em relação a isso, e se fizesse isso a nível de tema, e ele não admitia, hipótese alguma. Eu vi cena de Caboclo realmente pegar uma peça uma vez, sair, né, uma pessoa dar uma interferência, tanto a nível do direcionamento da peça, como a nível de preço, né, de tentar barganhar de alguma forma, que era outra coisa que ele não admitia. E não era a questão do valor, a questão é porque se ele pensou aquele valor para aquela peça, era aquilo, não é que era mais ou menos, era aquele valor. Então já presenciei cena dele sair com a peça, a pessoa
ter pichinchado, sei lá o quê. Ele sair, uma pessoa ir passando na rua e ele trocar por uma carteira de cigarros. A peça. Da pessoa ficar enlouquecida de já ter saído e ter jogado a peça no rio. Né? Então, ele não admitia essas interferências, né? Ele era uma pessoa livre, não era em nenhum momento uma pessoa dócil, de jeito nenhum. Ele era uma pessoa de uma, sei lá, eu acho que a liberdade para Caboclo estava tão intrínseca que docilidade significaria submissão. Despida de traços da nossa herança europeia, a obra de No Caboclo aponta para uma zona mal iluminada da história da gente brasileira. O encontro de negros fugidos com índios fugindo, para longe da casa grande e do olhar do Senhor. Encontro relegado às sombras, por ser uma história de luta e insubmissão. Foi decretado em 1875 a extinção de todos os aldeamentos indígenas. Então, conclusão, foi uma forma de acabar, né, de tirar essa identidade indígena e fazer com que essas populações se tornassem tão brasileiras como qualquer outra população. Foi também nessa mesma época onde os quilombos, né, os negros, né, estavam procurando-se uma forma de resistência e se começaram a organizar em formas de quilombo fora dos grandes centros. Aqui é um quilombo, Comunidade Negra de Castanhinho, Pernambuco. Mora um total de 1.200 pessoas. A origem desse quilombo a boa parte desse pessoal daqui são de Angola. Olha, ela se formou desde 1695, quando assassinaram a maior liderança negra do mundo, Zumbi dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Então, os negros saíram daquela Serra da Barriga de Alagoas e vieram até aqui, passaram por Castanho uma parte e outros ficaram morando aqui na comunidade. Ainda hoje permanece aqui essas famílias morando, né? E também convivendo com as outras comunidades negras da região. Só encontraram índios, né, que na época não tinham outras pessoas a não ser os índios, e eles se juntaram juntos com os índios e negros para fazer uma parceria e conviver juntos. A maioria das comunidades no estado de Pernambuco e no país são misturadas uma parte de negros e índios, né? Muitas delas hoje têm, os próprios negros casaram com os índios, uma parte de índios com negros, negro com índios, e hoje permanece tudo junto, né? Nesse espaço de que estamos falando, obviamente, você percebe que muito da sobrevivência de grupos negros que se auto-excluíram da ordem escravista num período colonial e pós-colonial se deve a essa aliança com povos indígenas. E, em alguns casos, você tem quilombos que são fronteiriços a territórios indígenas e chegamos até a situações em que a população, grupos negros, né, etnicamente diferenciados, dentro de territórios indígenas. Uma solução que provavelmente levou a esse tipo de aliança para a perseguição, para, enfim, as ameaças de uma política, de uma prática colonialista terrível, né, de extermínio dessa gente. Ele veio bem antes. O encontro dos negros e os índios veio de muito tempo, não só também na questão da gente ser obrigado a morar na periferia, mas também dos índios ter que se esconder nos quilombos, nos refúgios dos negros. E isso aconteceu por volta de 1735, já quando começou
a mistura dos negros com os índios. Quando eu tinha uma idade de 8 anos, mais ou menos, o capitão, que era meu avô, João Gomes Apaco Caramuruntuxá, ele não queria que braiasse, né? O índio casar com a Índia e o branco, o negro, casasse lá com o outro povo dele. Mas não foi assim que existia uma família de gente aí perto da aldeia, né? Que era os morenos, que a gente chama moreno, e eles começavam, os rapazes começavam a namorar as índias, né? Outra hora o índio ia para lá, namorava com a negra, e meu avô reclamava. Aí os pais da moça ou do rapaz diziam, não se pode empatar, porque se eles se gostam, né? Ela está achando que ele que pode ser o marido dela, ou o índio está achando que aquela moça pode ser a mulher dele, então a gente não pode empatar. O que é que a gente vai fazer? Tem que abrir a mão e deixar eles se casarem. Aí foi aí que começou, quer dizer, aqui em nossa aldeia. Aí foi aí onde começou a casar o negro com o índio, casar o caboclo com a branco, como hoje está aí, branco aqui dentro casado aqui dentro da aldeia, está o moreno também casado aqui dentro da aldeia. A Jurema, como foi cantado aí o canto, né? Aí lá no mato tem um pau que chama Juremeira, né? Então, essa erva é a erva que a gente vai buscar ela lá no mato para fazer o vinho para beber, né? Porque, como se diz, aquela erva ali é uma erva santa. E é uma erva da nossa sabedoria. Que quando o índio toma ela, então o índio, como se diz, se transforma o pensamento em outras coisas. Outras coisas que eu não vou dizer, né? E então dali onde vem a ciência, o passado e o que vai se passar. É dali. Daquele vinho da Jurema. Dentro da Jurema existe um chefe, o caboclo. Então o caboclo ele tem uma força que se ele disser não, é não. Se ele disser sim, é sim. Então veio dos índios, né? É como eu digo, né? Vem da mata, a ciência. A Jurema é a mata, é a erva, é o pau.
já no título de Highlander, essa cidade realmente hoje seria o berço da Jurema, e esse berço seria agregado exatamente ao caboclo e ao índio. A Maria do Acais I, ela realmente era descendente de caboclo com índio. E de lá ver essa família Guimarães Barro, lógico que ela pertencia a tanto à raça do índio quanto também do caboclo. Sou neta de Maria do Acais. Agora, como eu disse, existiu duas, né? A primeira, que já é tia da minha avó, da segunda. E a primeira é índia, era índia. Esse terreno aqui foi doado a ela, quando Dom Pedro mandou ao Brasil e doou a ela. Eu sei que o irmão de Dona Maria, a primeira Maria, ele era índio também, era em Mestre Inácio Gonçalves de Barro. E era o pajé daqui da Vila de Alhanda. Ele fazia o toré ali em frente da igreja. Vendi o terreno com o Jurema, com tudo. Aí teve o seu Carlos, que era o presidente da federação. Aí morreu. Aí pronto, botaram a Jurema abaixo. Pegaram o seu Carlos morrer, que ele morava em João Pessoa. Aí pegaram e botaram a Jurema toda abaixo. Aí ficou. Botaram, cortaram todinha. Cortaram e fizeram pau para fazer o carvão, tudo. Queimaram. Mas acabou tudo, essas cidades. Mais que o pessoal mais é lá, mas acabaram, porque acabou o tronco, mas acabou tudo. Chico Maia acabou-se, Maria do Acai acabou-se, Zezinho do Acai acabou-se, Cesário acabou-se, tinha da Estiva, era de Adato. A data acabou-se, mataram ele. Tinha uma cidade dentro de uma casa de baixo e uma casa de cima, assim, acabaram. Mataram ele. Perseguiu muito. Prendiam muita gente. Aqui. Prendiam muito. Agora, nunca prenderam Dona Maria do Acai, nunca prenderam Chico Ramalho, Maivina, Maria Maribono. Isso tudo foi preso, tudo escotado. E os terreiros destruídos? Os terreiros destruíram. Eu trabalhei em volante até no interior e recebia recomendação do chefe de polícia na época para que combatesse o catimbó. E então a gente combatia. Chegava uma processão de catimbó lá dentro do mato. A gente ia, não prendia, não era ninguém processado, mas acabava, apreendia aquelas coisas todinha, dinheiro que ele tomava do povo, a gente distribuía lá, dava a quem deu. Eu dei 5, eu dei 3, tudinho. Chamava a atenção o mestre catimbozeiro. Agora, quando ele inchava na coronha, aí era preciso a gente trazer ele para a delegacia, era o jeito dele. Porque tinha dele brabo. A repressão era grande, não só dos fazendeiros, quanto também da polícia, porque considerado mestre juremeiro da época, qualquer mestre que fosse pego pela polícia até 1966, no governo de Pedro Moreno Godinho, aqui na Paraíba, todos esses negros eram massacrados, humilhados, presos. Infelizmente, fez com que os proprietários destruíssem a cidade sagrada da Jurema, onde estava sepultado 42 mestres e mestras que hoje são consagrados nos rituais litúrgicos da Jurema.
Zé Pilintra, provavelmente José Alves de Aguiar, filho de uma índia e do escravo negro Ambrósio Aguiar. Nasceu em Alhandra em 1808. Morto, seu corpo foi enterrado na cidade sagrada da Jurema. É importante lembrar que o Brasil nasce de dois grandes sacrifícios. Um sacrifício terrível, que é a imolação genocida de numerosos índios. Mas quando a gente fala nessa imolação genocida, é preciso também destacar a resistência dos índios. A grande resistência, que é uma parte da criação do Brasil, e há também uma outra imolação genocida, sobretudo dos povos bantus, que na maioria do tempo formaram a massa escrava do Brasil, o elemento servil no Brasil, e fizeram o Brasil, fizeram não só do ponto de vista material, porque hoje ninguém pode negar que a riqueza do Brasil é fruto do trabalho dos negros, e inicialmente também do trabalho indígena. Mas, ao contrário do que dizia Darcy Ribeiro, que cometeu uma grande injustiça, foi um grande homem extraordinário, mas ele fez uma grande injustiça com o Brasil, ao minimizar a contribuição negra para este país. E no panorama do Brasil que ele fez, há um erro grave. É a falta da contemplação desse encontro, que agora o motiva. Esse encontro entre negros e índios foi fundamental, foi a pedra fundamental para a construção do Brasil. Sem isso, não entendemos o Brasil. O encontro do negro com o índio, eu vejo, de um certo ponto, eu vejo de maneira triste. E do outro lado, eu vejo de forma alegre, porque a história do negro, ela é semelhante à história do índio. É uma história de repressão, é uma história de sofrimento, é uma história de escravidão. Foram um povo que foram obrigados a se submeter aos caprichos dos colonizadores, aos caprichos da sociedade branca. E os índios foi tomado seu território, foi expulso de suas terras. Então eu vejo de forma triste por isso. E vejo de forma alegre porque se juntou os negros, se juntou os índios e somou um povo bem mais forte, um povo bem mais aguerrido, um povo que vê a imensidão e gosta do desafio. Nas rebeliões coloniais, quase sempre negro e índio estavam aliados. Por exemplo, na Guerra dos Balaios, na Guerra dos Cabanos, em Palmares, hoje se sabe, de fonte certa, que aproximadamente 30% dos palmarinos eram índios. O 2 de julho é um momento e eu gosto muito de lembrar um livro de um amigo, o Joel Rufino dos Santos, que escreveu um livro que se chama Um Dia em que o Povo Ganhou, que é sobre o 2 de julho, começando com as conspirações dos movimentos cachoeiranos e desemboca na expulsão dos portugueses do estado da Bahia, onde eles desejavam preservar e manter um território colonial.
2 de julho, o caboclo é um grande herói. Repare, é uma afirmação fantástica, porque ela é, antes de mais nada, verdadeira e autêntica. Quem se empenhou na luta para libertar este país foi realmente o povo, como diz Joel Rufino, né? A ralé, a raia miúda, que se empenhou no mata-maroto, se empenhou na briga para expulsar os portugueses daqui. Havia um medo das elites de que essa história de liberdade, de independência fosse longe demais, que os escravos se animassem demais. Os nossos heróis foram esses, Caboclo e a Cabocla. Como é grande o nosso esquecimento, não é? Nós temos uma história muito escamoteada, muito camuflada, mas essas coisas sobre as quais nós jogamos uma treva de esquecimento muito grande são demasiado fortes. É aquilo que nos acorda de madrugada, é aquilo que não nos deixa tranquilos, é aquilo que não nos deixa satisfeitos com o mundo que está aí. Isso tem a ver com as grandes esperanças que foram geradas no encontro entre negros e índios. Repare a alegria que está aqui, não é? A força também que está nas peças do João Caboclo, não é? É uma coisa extremamente afirmativa, não é? Uma coisa imperativa, gloriosa, conquistadora, não é? A gente disposta a uma conquista, para mim, uma conquista do futuro. Futuro que ainda nos falta, que nos tem sido roubado, não é? Mas que tem que acontecer um dia.